Queremos vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos aqui apresentar a vocês a lição de número 5, intitulada Jesus escolhe seus discípulos. Você que está aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal, e a você também que está aqui no nosso site, no ademire.wix.com/ademire, também pode, lá na página inicial, também ser assinante do nosso site e receber por e-mail as nossas atualizações, a nossa novidade e semanalmente a postagem das aulas, a qual nós colocamos aqui no YouTube e também aqui no Ademire. Vamos orar ao Senhor Deus para que Ele possa abençoar a sua vida e a nossa vida nesta oportunidade em nome de Jesus. Senhor Deus, querido e poderoso Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, no templo da Assembleia de Deus, Raiz de Davi, para ministrar essa aula, Senhor, para compartilhar conhecimentos com aqueles que precisam, com aqueles que amam a Tua Palavra, Senhor, para aqueles que também querem afiar a Sua ferramenta para ensinar, Senhor, para discipular. Pai, a qual essa lição de hoje nos irá ensinar nesta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, possa nos dar graça, nos dar força, para que possamos entender e para que essa palavra venha ficar encravada em nosso coração, para que possamos de fato ser discípulo e assim agradar o Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 até o versículo de número 35, onde nós lemos assim na infalível, soberana e imutável palavra divina. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que se acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outra ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas essa é a nossa leitura base, a nossa leitura bíblica em classe, da nossa lição de número 5, que dá-se-á no dia 3 de maio. Tá, amados? Amados, vamos tratar aqui a respeito do chamado do nosso mestre. O chamado é de graça, mas o grau de compromisso que se assume não é não. O grau de compromisso é um valor alto, dependendo da sua chamada, talvez incalculável. Mas Jesus, ele não engana não. Jesus, ele não camufla, ele não enfeita o pavão. Ele fala: olha, tem que ter renúncia, tem que levar a sua cruz sobre si, e mais difícil, me seguir. Isso está narrado lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, texto paralelo aos versículos ao qual nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, no livro de Lucas, capítulo 14, e também no livro de Marcos. Esse chamado deve ser conscientemente aceito, tá? Quando nós lemos lá em Marcos 1, versículo 15, nós entendemos isso. Seria, na verdade, um recomeçar. Seria um voltar atrás. Lá, naquela conversa lá de Jesus com Nicodemos, nós aprendemos isso, tá? Que é necessário voltar atrás. Sempre um recomeçar.
sempre dá um passo atrás. A Bíblia, ela só permite dar esse passo para trás em um aspecto, para recomeçar, mas nunca para abandonar. Um passo para trás, mirando o abandono, é condenável. Um passo para trás, para recomeçar, é aplausível, é louvável diante de Deus. Sabemos que o chamado de Cristo deve estar acima de qualquer vínculo familiar. Lá em Lucas 9,60 nós vemos isso. Quem abraça essa causa, como diz o louvor da harpa cristã, de número 394, quem em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. É não digo nem uma recomendação, mas digo uma exortação para aquele que põe a mão no arado, não olhar para trás e nem voltar para trás. Mas o chamado ele é estendido para homens imperfeitos, para homens debilitados, para homens humanos, meramente humanos. E vamos aqui apresentar para vocês alguns discípulos de Jesus e alguns dados, em pequenas palavras, a respeito deles. Acompanhe conosco aí. O nosso Pedro, ele era um homem generoso e entusiasta, mas na hora do perigo e da decisão, o seu coração encolhia e ele voltava atrás. Tiago e João, eles estavam dispostos a sofrer por Jesus, mas queriam ter mais poder do que os outros. Lá em Marcos capítulo 10, você vai ver que eles fazem um pedido para Jesus um pouco ousado. Nem o apóstolo Pedro, que é ousado de fato, fez um pedido desse porte: assentar à direita e outra à esquerda, lá na ceia, nas bodas do cordeiro. Olha só que coisa. Eles eram temperamentais. Jesus até os chamou de filhos do trovão. Lá em Marcos 3,17 você vê isso. Olha que coisa. Filipe, ele tinha um jeitinho especial de colocar as pessoas de frente com Jesus, mas ele tinha dificuldade em resolver alguns problemas práticos. Lembra daquele evento lá dos 5 pães e 2 peixinhos? Lá naquele evento lá ele poderia ser um pouco mais prático de fato e colaborar em certo aspecto naquele evento. Cristo uma certa vez o censurou. Lá em João 14, versículo 8 e 9 nós lemos isso. Natanael, ele era bairrista, ele era muito defensor da sua localidade. E se você for ler João 1,46, você vai ver uma pergunta um pouco áspera que ele faz para Filipe. Mas à frente ele reconhece que aquele homem que vinha de Nazaré era o Messias. André era mais prático. Foi ele que encontrou o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Tomé, ele era generoso. Nós evangélicos, de modo geral, não vou dizer todos, a princípio, sempre vemos o ponto negativo de Tomé, a sua famosíssima incredulidade. Mas ele também, em um certo evento, ele se mostrou disposto a morrer por Jesus. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo 16, nós vemos isso. Tá, amados? Mateus, ele era publicano. E como tal, ele era excluído da religião judaica. Simão era o cananeu. Ele fazia parte de um partido de zelotes que se opunha ao governo romano. Nós vemos uma referência a respeito dele lá em Marcos 3,18. Judas, esse aqui é o Iscariote, ele era o tesoureiro. Era ele que guardava o dinheiro do João 12,6, e também é uma referência lá no capítulo 13, versículo 29. Entre as mulheres também tinha seguidores do nosso mestre. Temos a Joana, que era esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, que governava a Galileia. Junto com Susana e outras mulheres, ela seguia Jesus e o servia com seus bens. Olha só que exemplo. Lucas capítulo 8, versículos 2 a versículo 3. Maria Madalena era de Magdala, por isso o sobrenome Madalena. Foi essa mulher que Jesus libertou de 7 demônios, lá em Lucas 8, versículo 2. Marta e Maria era irmã de Lázaro. Eles viviam lá em Betânia, perto de Jerusalém. É falado deles lá no livro de João, capítulo 11, versículo 1. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio.
o Supremo Tribunal da época, o maior órgão dentro do judaísmo. Tá, Márcio? Aqui no tópico 1 nós temos o seguinte título: O Mestre. E o subtópico 1 nós temos seu ensino. O nosso teólogo Meyer Hillman, ele define o ensinar da seguinte maneira: despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus estava ensinando, assim que ele acabou de ensinar, as pessoas ficaram em grande espanto. Talvez no nosso idioma não tenha uma palavra exata para explicar literalmente o significado do verbo, a qual expressava a ação de todo aquele povo, toda aquela multidão, ao ver um ensino totalmente diferente. Um ensino simples de entender, mas de alto nível, a qual nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum mestre daquela época tinha ensinado com tanta propriedade, com tanta riqueza de conhecimento, com tantas coisas práticas para se seguir, com tantas coisas práticas para se fazer. Esse homem era Jesus. Ele realmente foi um marco. Ele realmente foi um grande ensinador. Tem até um livro do Augusto Cury, intitulado O Mestre dos Mestres. Muito interessante esse livro. Mas o que tinha de tão interessante, de tão chamativo no ensinamento do mestre? Acompanhe conosco aí. Ele falava a verdade. Ele apresentava assuntos de grande relevância, questões de vida, morte e eternidade. Ele provocava a curiosidade a fazer uso generoso de ilustrações e exemplos concretos, como o sermão o revela do princípio ao fim. Ele falava como aqueles que amavam os homens, como aqueles que se preocupavam com o bem-estar eterno de seus ouvintes e apontava para o Pai seu amor. Lá no capítulo 5, versículos 44 a 48 do livro de Mateus, se não me falha a memória. Jesus, ele ensinava a todos. Ele não tinha aquela classe separada para ensinar isso ou aquilo. Ele era um homem oportuno, ele não perdia a oportunidade. Qualquer vento, qualquer espaço, qualquer passo, ele aproveitava a oportunidade para ensinar. Seu silêncio era algo para se aprender. O seu falar era algo para se aprender também, para se copiar, para ser notável e para extrair daquilo algo para a sua vida, para a nossa vida e para a vida daqueles que acompanhavam os passos do mestre. Acompanhe conosco aí ainda. Ele ensinava sempre que surgia oportunidade, como acabamos de falar. Ensinava a pequenos e a grandes grupos. Ensinava no templo, nas casas, ao ar livre. O mestre empregou vários métodos e recursos para ensinar. Muitos de seus métodos são utilizados até os dias atuais. Parábolas, preleção, perguntas e respostas. Então, esse era o modo refinado do nosso mestre ensinar. Jesus, ele era preocupado com o ensino, tá? É como se fosse falar para vocês que ele era preocupado com a escola dominical, com o culto de ensinamento, com o culto de doutrina que tem em nossas igrejas. Tá? Ele era preocupado com isso. Tá, mas vamos aqui, no subtópico 2, temos o título Seu Exemplo. Nós, de fato, precisávamos de um homem exemplar. Talvez um exemplo de fé temos Abraão. Talvez um exemplo de paciência temos Jó. Um exemplo de mansidão temos Moisés. A Bíblia diz que Moisés é um homem muito manso. Talvez um homem guerreiro ousado. Nós temos Elias, um homem desse porte. Talvez um exemplo de ser segundo o coração de Deus temos Davi. Exemplo de sabedoria temos Salomão. Mas esses homens pecaram. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Então, a Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Na verdade, nós precisávamos, de fato, de um homem que vencesse todo tipo de tentação. Era esse homem que, de fato, precisávamos
de seguir, de ter como exemplo. Esse homem foi o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso mestre. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós vemos que tudo ele foi tentado. Ali está um exemplo para nós. Não que você não venha, de fato, não cair em toda a tentação, porque você é falho, somos falhos, mas estamos no processo de santificação. Que a santificação é um processo. A santidade é um estado. Os anjos estão em santidade. Eles são santos. Nós estamos em santificação. Estamos no processo para um dia chegar a estarmos em santidade. Então, exemplo melhor não temos, a não ser da pessoa de Cristo revelado. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18. E Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado pelos homens. Tá? E talvez a principal ferramenta para vencer a tentação foi a palavra. O homem vitorioso, isso ninguém pode negar. É uma verdade que nem um pai da mentira consegue desmentir. Tá, Márcio? Ele tinha a mesma estrutura que a nossa. Tá? Então, talvez para ser mais fácil ainda para ter como exemplo, é quando ele veio entender, como havíamos comentado aqui numa outra aula, entender a experiência humana aos extremos, aos altos e baixos. O que é ser um ser humano? Então esse homem de fato foi exemplo em tudo, como nós não cansamos de ensinar e de falar aqui em nossas aulas. Ele foi exemplo na vida pessoal, na santidade, na pureza, no fato de não ter pecado, na obediência aos pais. A Bíblia diz que Cristo era sujeito aos pais, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51. Na sua vida espiritual, ele também era obediente ao Pai, na comunhão, na palavra, teve necessidade do Espírito Santo, em buscar a Deus, em oração. O exemplo de oração, de jejum, também foi o nosso mestre. Na perfeição, lá em Hebreus 7, 26, nós lemos isso. Na santidade, como havíamos dito, na pureza, na humildade, na autonegação, na ministração às necessidades alheias. Olha só que coisa grande. Lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Temos também que dar o exemplo para o nosso próximo. Nós aprendemos com Cristo, tá? O exemplo, e também precisamos ser uma carta lida, um livro aberto, um espelho para aqueles que nos rodeiam. Lá em Galatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nós temos ali relatado o fruto do Espírito, os 9 itens do fruto do Espírito: a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, entre outros citados ali. E também no zelo também da nossa parte, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. E da vida segundo a lei do amor, narrado lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Então, é como se fosse uma cadeia. Cristo vai ser o seu exemplo. E uma vez que você segue a Cristo, uma vez que você imita Cristo, você vai ter o mesmo direito que o apóstolo Paulo reclama lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele fala que o povo de Coríntios deve ser imitadores dele. Então, se você imita Cristo, você também tem o direito de falar: sede meus imitadores, desde que você seja também imitador de Cristo. Amém, amados? O tópico 2, nós temos aqui por título o chamado. Sobre o tópico 1, o método. É interessante o método a qual Jesus chama as pessoas. Teve caso que ele olhou para certos homens: bem, segue. Eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Vocês estão pegando peixe aí? Mas eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Então tinha chamada direta de Cristo com certas pessoas. E
também tinha aqueles discípulos, aqueles homens que já tinham contato com Cristo, apresentar também pessoas a Cristo. Nós temos, ali no livro de João, capítulo 1, versículo 40 a 42, nós temos ali um entrelaçamento familiar e uma pessoa apresentando um membro de sua família a Cristo. E assim, passando a seguir o nosso mestre. Até João Batista também, que tinha seus discípulos, também levou pessoas, apresentou pessoas para seguir também o nosso mestre. Também tem pessoas que, por sua própria conta, decidem seguir espontaneamente Jesus. Lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 e 58, você vai ver essa questão aí. Tá, mas então esses são os métodos de chamado de Jesus. Talvez eu creia que você se lembre como foi o seu chamado. A minha chamada foi bem curiosa e bem engraçada. Não temos tempo aqui para tratar disso. Eu lembro que foi no dia 5 de setembro de 1999. Eu tinha 14 anos de idade e Cristo me chamou para a sua maravilhosa luz. Estou aqui até hoje dando glória e graças a Deus. O nosso subtópico 2 temos por título o custo. Aqui que a coisa começa a apertar. O chamado de Cristo, na verdade, ele não vem assim prontinho. Tá? Ele chama você e começa a te adestrar. Salmo de número 18, versículo 34. O salmista fala que Deus é aquele que adestra suas mãos para o combate. Se não me engano, esse versículo se repete também em Salmo 144, versículo 2. Se não me falar a memória. Então, há um adestramento. Há uma graduação que o nosso mestre faz conosco. E nessa graduação, nesse crescimento, é que começa a vir um custo. É que você começa a saber que é pago um preço. Talvez alguns até pagam um preço por amor a Deus mesmo, ou às vezes por situações que ele mesmo se colocou. Mas eu quero dizer para você que atender o chamado, uma vez que você se torna discípulo de Jesus e abraçado a isso, você passa a obedecê-lo. Eu quero dizer para você que quem obedece por obrigação é escravo. E quem obedece por amor é filho. Qual é a sua condição hoje? O custo que está sobre você hoje está fazendo você obedecer como escravo ou como filho? Está fazendo eu, hoje, obedecer como por obrigação ou por amor? Como que está a condição do teu chamado? Como que está essa sua cruz? Como é que está a sua renúncia diária? Está valendo a pena? É por amor mesmo? O preço que está sendo pago está valendo a pena? São perguntas que nós temos que nos fazer diariamente. Essas perguntas devem nos reger juntamente com a palavra do Senhor. Amados, vou botar para vocês no quadro aí algumas coisinhas aqui a respeito do custo, né, a qual nos é imposto, tá? É dado atenção para o fato de que o chamado de Jesus não é algo que vem pronto e acabado, mas se constrói através de repetidas idas e vindas, de avanços e recuos. Tem início na beira do mar da Galileia, lá no livro de Marcos, capítulo 16, e termina com a ascensão do Mestre, lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 18 a versículo 20. E o interessante é que após a ressurreição, ele começa de novo, diante do mesmo lago, lá João 21, do versículo 12 a 17. Portanto, enfatizando e repetindo, é um recomeçar sempre. O primeiro teste do discipulado referia-se aos parentes mais próximos. Tá? Cristo, ele nunca ignorou o apoio e o amor familiar. Ele nunca ignorou isso. Mas ele sempre soube colocar as coisas no seu devido lugar. O amor à família tem que estar aqui.
amor à sua vida tem que estar aqui. O amor a mim tem que estar aqui. Cristo ensinando a como a nossa procedência deve externar o amor a qual nós temos a Deus, o amor a qual nós temos a nossa vida e o amor a qual nós temos a nosso próximo. O termo aborrecer é uma palavra um pouco dura, tá? João, nas suas epístolas, lá na primeira epístola, ele usa no contexto de aborrecer, no contexto de odiar. Não é exatamente isso que funciona aqui nesse contexto, porque lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, texto paralelo a essa questão aqui, Cristo usa o termo amar menos, tá? Ou seja, amar menos a sua vida, amar menos a sua parentela, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. É complicado, é difícil, reconheço. Nós temos que ensinar, nós temos que aprender, nós temos que compartilhar. Não podemos aqui facilitar, não podemos aqui refinar palavras e aliviar uma situação que o próprio mestre não aliviou. Você acabou de acompanhar comigo a leitura bíblica em classe. Não é fácil, realmente. Quem atenta para esse chamado deve estar disposto mesmo a viver uma vida totalmente voltada para Deus. Antes de prosseguir, a palavra de Deus ela nos orienta, inclusive até os ensinadores da palavra de Deus, os pastores, até nos ensinam isso, que existe prioridade nessas vidas, de coisas que estão ao nosso redor, de responsabilidade que nós temos. Aqui na nossa vida é primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui, porque tem crente que confunde Deus com igreja. Como assim, professor Leandro? Às vezes você falta um culto por um motivo de força maior, e às vezes é necessário. E tem alguns crentes fanáticos, o fanatismo leva ao radicalismo. Eu aprendi isso com o pastor Wanderlei, aqui da Assembleia de Deus, Raiz de Davi. Que o fanatismo leva ao radicalismo. E às vezes você precisa faltar aquele culto e o crente fala que você está deixando Deus de lado. Peraí, mano. Não é assim que as coisas funcionam. Você está jogando por terra uma vida inteira de crente por causa de 2 horas de culto, que aquele amado precisa voltar. Não é assim que as coisas funcionam. Será que a sua vida diária com Cristo, desde quando você acordou, você orou, você viveu um dia de oração, viveu um dia de ligação com o Senhor, e você à noite precisou faltar o culto? Será que todo aquele período não vale? Será que todo aquele período Deus vai ignorar? Não vai aceitar como louvor? Porque você precisou faltar um culto na sua igreja? Então, tem algumas pessoas que, infelizmente, levam para esse lado. Eu não apoio esse tipo de situação. Eu apoio sim. Defendo sim. Deus, de fato, em primeiro lugar. Porque, como acabamos de dizer, se a sua vida ela é guiada por Deus, se você vive para Deus, por que isso tudo vai ser resumido só em 2 horas de culto? Negativo. Você deve sim prestar seu culto a Deus. Lá na sua igreja, na igreja dos seus vizinhos, evidentemente. Mas não é somente ali que se busca Deus. Não é somente ali a qual Deus te guia. Não é somente ali que Deus recebe o seu louvor. A sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, deixa esse alerta aqui para nós, para vocês aí. Então, na nossa vida, primeiro Deus, depois família e terceiro igreja. Se você trocar qualquer uma dessas ordens, você vai ter problema. Não faça isso. Nós recomendamos que você evite isso e não embaralhe essa ordem, porque ela está perfeitamente correta. Primeiro Deus na sua vida, depois sua família e terceiro igreja. Muito bem, amados. Voltamos aqui com o tópico 3, intitulado O Treinamento, subtópico 1, Mudança de Destino. Amados, eu estou me recuperando de saúde, não estava muito bem, ainda estou um pouco gripado e qualquer falha, os irmãos nos perdoem, por uma boa causa, só temos o dia de hoje, a qual está sendo gravado para ministrar aqui essa aula, mas iremos tratar do nosso combinado em nome de Jesus.
Então temos aqui, já no tópico 3 e no tópico 1, mudança de destino. A nossa vida, na verdade, ela é uma anomalia. Para você ganhar, você tem que perder. E às vezes para você ter, você precisa dar. E às vezes, para viver, é preciso morrer. Essa é a postura, é a posição, tá? As atitudes de uma pessoa que aceita o chamado, de uma pessoa que diz sim para aquela pergunta de Jeová: a quem enviarei? Quem há de por nós? O que você responderia? Sim. Se você responder sim, você deve estar pronto para morrer, deve estar pronto para dar, e deve estar pronto para perder. Né? O discipulado de Cristo gira em torno disso. Né? Gira em torno disso. Cristo, ele conta 3 parábolas, a qual está narrado lá em nossa leitura bíblica em classe. Fala de uma torre, de um rei lutando contra outro rei e do sal. Na maioria das pessoas, eu não vou discordar 100%, entende que o construtor da torre seria nós, os cristãos. Deixa eu voltar aqui na leitura bíblica em classe, aqui no versículo 28, onde fala que, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar. Isso aqui é para Cristo ensinando como ser seu discípulo. Mas, amados, já parou para analisar que essa questão desse construtor se encaixa muito mais com Cristo do que conosco? Nós temos que fazer as contas, nós temos que nos assentar primeiro para saber se vamos terminar a torre, a construção. Mas foi Cristo que calculou o preço. Foi Ele que fez as medidas. Ele que olhou para a sua capacidade e falou: vai dar para construir, vai dar para levantar, vai dar para terminar, eu vou conseguir acabar. Foi Cristo que de fato calculou o preço e aprontou agora as matérias-primas para a ferramenta da sua obra. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 16, está escrito o seguinte: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e prepara a sua ferramenta para a sua obra. Olha só, é o ferreiro que prepara a ferramenta. Não é Deus que vai te dar a ferramenta prontinha. Ele te concede matéria-prima. Ele cria o ferreiro, né? Que assopra as brasas no fogo e prepara a sua ferramenta para a sua obra. Quem prepara a ferramenta é o ferreiro. Quem é o ferreiro hoje? Quem é o ferreiro aí? Quem é o ferreiro aqui? Somos nós. Então o Papai do Céu nos vai conceder a matéria-prima e também a ciência para fazer a ferramenta e, consequentemente, a sua obra. Mas, primeiramente, quem calculou o preço de fato foi Cristo. Tá, mano? Ele calculou o preço e veio aqui, e deixou homens aqui para prosseguir com a obra que uma vez foi começada por sua pessoa. Mas, claro que, num plano secundário, em segundo aspecto, nós também somos os tais construtores. Agora devemos, de fato, estar atentos a esse alerta aqui, vamos dizer assim, de Cristo, a esse alô a qual Cristo aqui nos revela a sua palavra. Agora, seguidores titubeantes não vão conseguir concluir, tá? Aqueles que metem a mão no arado e voltam, aqueles que vai e voltam no contexto de abandono, como havíamos dito anteriormente, tá, mas isso não pode. Homens e mulheres que agem assim não são dignos do nosso mestre, tá, Marcos? Outra coisa que ele fala aqui
é a respeito do rei, que indo à guerra pelejar contra outro rei, né, não se assenta primeiro para tomar conselhos. Nós não vamos aqui aconselhar você a atacar o inimigo sem conhecer o terreno dele, tá? É perigoso isso. Isso é tentar a Deus. Você não vai no terreno do inimigo despreparado. Você não vai no terreno do inimigo desarmado. Você não vai fazer isso de jeito nenhum. Você não é bobo. Você é um ser racional. Você é um ser pensante. Você é um ser que faz associações. Deus te deu isso. Deus te concedeu essa ciência, tá? Esse intelecto. Você não vai fazer de jeito nenhum coisa desse tipo. Mas você vai se assentar, você vai tomar conselho com pessoas que têm mais experiência nessa área do que você. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso assumir aquele campo de trabalho? Pastor, eu posso assumir a tesouraria da igreja? Pastor, eu posso assumir aquela congregação? Eu posso ficar na atalaia? Posso ficar na portaria? Pessoas que vão te aconselhar. Né? Você vê a sua capacidade. Se você não tem, Deus vai te capacitar, claro, evidente, tá? Mas com muita prudência, tá? A Bíblia de Cristo falou uma vez que nós temos que ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Isso é para nós. Nós temos sempre que agir com essa postura da serpente e da pomba, tá? Então nós temos que ter atenção, ver se de fato foi chamada de Deus ou não, porque tem os chamados e tem os oferecidos, tá? O pastor Sebastião Caetano, meu pastor presidente, ele fala muito isso, que tem o chamado e tem aquele que é oferecido, tá? Numa certa parte eu até entendo que ele fala, porque tem aquele que fala assim, vou, mas Deus não te chamou. Logo, se Deus não te chamou, você não vai ter graça. Deus não vai te dar graça de jeito nenhum. Você não está com o chamado dele. Para que você vai ficar dando murro em ponta de faca? É perda de tempo e talvez você vai até acabar caindo no abismo. Tá, amados? Agora sobre o sal. Foram 3 parábolas que Cristo utilizou aqui na nossa leitura bíblica em classe para nos ensinar o que é ser seu discípulo. Mas, quando um ser humano, ele se converte a Cristo, olha que milagre acontece, olha que grande coisa acontece. Ele vai deixar de ser barro para ser sal. Exatamente. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, está narrado que nós somos sal da terra. O sal é tempero. Mas então nós estamos aqui com essa função de temperar o mundo, tá? O sal era um material bem precioso naquela época, era usado para conservar a carne, os alimentos, e o soldo dos militares daquela época era pago em sal. Por isso hoje o termo salário, qual nós conhecemos, tá, mas além disso o sal também é um conservante, e copiando essa qualidade do sal, nós temos que também conservar o mundo, tá? Nós temos que ser o tempero do mundo. Nós não podemos permitir que o mundo venha, pelo menos que estão ao nosso redor, as pessoas a qual nós devemos contaminar. Essas pessoas são nossas, está perto da gente, está ali debaixo das suas asas, seu vizinho, seus parentes. Esse mundo, eu vou limitar o seu mundo aqui. Eu vou reduzir o seu mundo, esse mundo seu que você vive aí. Por favor, continue sendo conservado nesse lugar. Continue defendendo genuinamente a palavra do Senhor. Você pode renovar. Agora, inovar não. Tá? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá? Está lá em Romanos 12, 2. Nós temos base para renovar. Mas inovar, por favor, se você for inovar, você como sal vai ficar insípido. Aí você não presta para nada. E como diz aqui no versículo 35, nem para a terra você presta. Mas que coisa! Que coisa! É sério. Atentar para esse chamado, nós temos que estar de fato disposto
mesmo. E o sal, amados, ele também é um purificador. Ele age como um antisséptico. Quando ele é posto na ferida, ele até arde. Mas ele ajuda a combater as infecções. Olha só quantas qualidades boas nós temos do sal. E nós temos que aprender de fato isso, para que nós possamos também externar isso. E para que a nossa atitude, os nossos atos, venham de fato confundidos com Cristo. Então o nosso caráter, a nossa conduta, o sal também, além disso, ele provoca sede, né? Naturalmente, você come a comida salgada, né? Naturalmente, logo em seguida, você vai ter sede. Então, nesse contexto, nós também devemos provocar sede na sociedade, sede de Cristo. O salmista fala, lá no Salmo 42, que a sua alma tem sede, sede do Deus vivo. Alguma coisa provocou essa sede. Esse teu vizinho, será que ele tem sede de Deus? O que você pode fazer para ele sentir sede de Deus? Temperar a vida dele. Temperar a vida dele. Não é salgar não, porque o sal em excesso fica saturado. O sal, nós, para sermos sal, temos que desaparecer. Porque quando o sal aparece em excesso é complicado. Quando o sal aparece além do que devia, complica. Então você como sal não pode aparecer, você é um tempero. Mas você como luz, aí sim. Tem que aparecer, tem que aparecer. Você pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então como luz, aparecemos. Como sal, negativo. Tá? Então nossa conduta deve se levar as pessoas a terem sede de Cristo e da salvação. Tá, mas o sal moderno, hoje, ele não perde sabor, mas o daquela época perdia. Era um sal impuro, principalmente se tivesse contato com a terra. Aí perdia mesmo a sua salinidade. Olha só para que presta o discípulo que perde seu sabor. O discípulo que perde a sua identidade. Só presta para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Isso é terrível. E uma vez que você chega nesse estado, que eu deixo livre disso, mas se tu chegar nesse estado, você vai pegar o nome de Cristo e inevitavelmente você vai ouvir dele. Você não pode ser meu discípulo. Essa sentença, esperamos nós estarmos livres de ouvir isso e que possamos estar guardados por Deus para que não possamos perder nossa identidade de fato. Amados, sobre o tópico 2, nós temos aqui por título mudança de valores. O fazendeiro ele se preocupa por ter muita coisa. Geralmente ele sempre dorme preocupado se alguém vai hackear a conta bancária dele, ou se alguém vai roubar o seu gado. Pessoas ricas têm esse costume de dormir preocupado com a abastança, com as suas riquezas. Mas o discípulo de Jesus, ele dorme preocupado porque às vezes falta para ele. Mas falta o quê, professor? Você lembra que lá no começo você teve que abandonar tudo para seguir o mestre? Você lembra? Você deixou o pai, deixou a mãe, deixou o irmão. Isso não é literalmente. Tá, mas alguns confundem isso. Isso em ordem de prioridade. Tá? Não é deixar de fato. Tá? Porque o próprio Cristo, após os 30 anos de idade, continuou tendo cuidado da sua família. Mas Cristo colocando tudo no seu devido lugar, como havíamos comentado anteriormente. Mas esses crentes que abrem mão de tudo merecem nossos aplausos e são exemplo para nós. Esse crente que você pode imitar, você pode seguir fielmente o que eu estou te falando aqui. Se você conhece um crente que abandonou tudo dentro do contexto que Cristo ensinou, é esse crente que você pode seguir. Tá, Marcos? Esse você pode seguir sem problema. Uma vez que ele imita a Cristo. Ele passa a ter o direito, também que o apóstolo Paulo também revela lá em Coríntios, como havíamos comentado anteriormente. O problema do largar tudo, o problema do deixar tudo por amor a Cristo,
é você deixar tudo por amor a Cristo e depois você começar a seguir o Mestre e começar a ter a preocupação. E começar a preocupar-se de novo com aquilo que você deixou, com aquilo que continua sendo seu. Mas a preocupação, ela é uma fé negativa. Assim como o medo também é uma fé negativa. Não estou condenando aqui o medo. Tá? O medo, de certo ponto, é bom, porque deixa você mais prudente, deixa você mais ligado. E até ajuda você a cumprir aquele mandamento de não tentar a Deus. Porém, a preocupação é destrutiva. Tá, amados? Ela, na verdade, não muda nada no dia de amanhã. Porque amanhã não está na sua posse. Os seus feitos não vão reger seu dia de amanhã de jeito nenhum. Pertence a Deus, de fato. E outra coisa, eu vou te aconselhar a nem se preocupar com amanhã. Isso nem é bíblico. Isso nem é bíblico. Então a preocupação ela é tão destrutiva que ela rouba até a sua força do dia de hoje. Ela rouba mesmo. Tá? Você preocupado com o dia de amanhã, essa preocupação com o amanhã, na verdade, rouba tudo de positivo que você tem hoje. Porque alterar o dia seguinte, positivamente, negativo. A preocupação ela também é enganosa. Ela vai te dar uma perspectiva da vida errada, tanto da vida como até do próprio Deus e de si mesmo. Tá? Porque ela é enganosa. A preocupação ela convence de que a vida é feita do que comemos e vestimos, naquilo que você está aí diante de você. Tá? Ela bloqueia você usar a fé, tá? Que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que é o firme. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. São duas etapas. Não se vê, mas se espera. Tá? Então a preocupação, ela é como se fosse uma inimiga fatal da fé. Infelizmente, isso está enraizado na nossa carne e nós devemos aprender a confiar mais em Deus e nos libertar dessa tal preocupação que tanto nos assola no nosso dia a dia. Tá? E às vezes nós preocupamos tanto com os meios que esquecemos do fim. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, nós vemos que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Vamos chegar lá. É um alvo, é uma meta. Um dia vamos chegar lá. Mas a preocupação talvez não vai impedir em que você chegue lá. Então ela enrola o seu meio e impossibilita você de chegar no fim. Tá? A qual nosso mestre nos ensinou. Agora, nessa questão de preocupação, amados, Jesus ele começa a argumentar do menor para o maior. Olha só o que ele fala. Ele fala que Deus alimenta os passarinhos e não vai alimentar você. Se ele embeleza as plantas que crescem um dia e são cortadas no dia seguinte, tá? Certamente vai prover investimentos para o seu povo. Mas o problema, na verdade, não é o poder de Deus agindo nisso aí, mas é a nossa falta de fé. Deus é todo-poderoso? Nosso Pai, Ele é onipotente. Mas, às vezes, você limita o poder de Deus por causa da reserva que você, às vezes, oferece para Deus. Adoração em reserva, a fé em reserva, o se dar para a obra em reserva. Não pode ser assim. Por que é o resto que fica para Deus? Por que é a sobra que fica para Deus? Vamos falar do dízimo rapidamente. Nós vemos pastores, os ensinadores, quando vai falar a respeito do dízimo, eles nos orientam a tirar primeiro os 10%, que é para ser devolvido. Tá? Devolvido. E às vezes é o último que você separa, embora seja de fato os 10%, mas é o último que você separa. Será que isso vai chegar até Deus com um cheiro suave de fato? Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria. Tá, mas então Deus, de fato, Ele toma conta da gente. Além disso, a preocupação, ela também é deformadora. Ela é contrária à vida cristã e é pecado. Tá? Como havia dito aqui anteriormente,
que a preocupação com amanhã, ela nem é bíblica. Não vos preocupeis com o que deveis de comer e de vestir, tá? Porque o Papai do Céu, ele sempre cuida do dia seguinte. Amados, vamos aqui partir para o tópico 4, já para finalizar. A missão. Temos sobre o tópico 1, pregar e ensinar. Essa aqui acho que foi a maior preocupação de Cristo, tá? Preocupação no bom sentido, tá? De que fossem levantados homens para dar prosseguimento àquilo que vinha feito, tá? Ou igual ou maior. Ele fala que nós faremos obras maiores do que a dele, tá? Então, olhando de um modo geral, uma visão panorâmica, podemos aplicar também a questão do ensino da palavra e também a questão da pregação da palavra. Cristo, se ele tivesse só pregado a palavra, as pessoas poderiam imaginar que o seu reino tinha apenas caráter espiritual. E não era somente isso, tá? Mas se ele também tivesse só se limitado a curar sem ministrar a palavra, sem pregar, as pessoas também não iam perceber, não iam sentir a importância espiritual da missão de Jesus, tá? Cristo, é interessante que a Bíblia ela mostra sempre uma dupla função de Cristo, né? Veio buscar e salvar, ele veio ensinar você a crer e ser batizado, ele veio nos ensinou a ir e pregar, sempre duas funções. Isso é maravilhoso, né? E como eu havia dito que em outras aulas, Cristo em tudo foi um grande exemplo. Então realmente ele discipulou homens capacitados para pregar e ensinar, porque de fato era isso que ele veio fazer. Tá, mas abra conosco a sua Bíblia, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e versículo 21. Diz assim a infalível, soberana e imutável palavra divina: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler aqui até o versículo 21, 18, 19, 20 e 21. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os gregos continuavam crendo, usando a sua sabedoria filosófica, filosofia e mais filosofia, tá? O grego vivia regido por isso. Mas o que leva a salvação para os homens, de fato, é a pregação da palavra, tá? A pregação a pregação da palavra. Nada mais além disso. Pensamento filosófico não adianta, pensamento científico, tese científica não adianta, tá? Mas sim o evangelho que a Bíblia diz que é o poder de Deus. Isso aqui é que salva, tá? Porque Cristo, ele veio pregar a palavra, tá? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinar as Escrituras, porque quando é dela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só onde Cristo manda você buscar a respeito dele. Palavra. A bússola do viajante, a nossa regra de fé e prática. Desse livro aqui, que vai ensinar você a pregar e a ensinar, esse livro aqui, ele é o maior manual de conduta e comportamento do mundo. Esse livro aqui, a Bíblia, ensina a qualquer ser humano a ser bem sucedido em qualquer canto desse mundo. Isso eu te garanto. Tá? Abre conosco, livro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Como está escrito: quão famosos os pés dos que anunciam o Evangelho. Não é filosofia, o Evangelho não é ciência finita, o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a tese do professor Leandro de Paula, não é ouvir a tese do pastor Sebastião Caetano, não é ouvir a tese do pastor Vanderlei, não é ouvir a tese do pastor Leonai. Não, mas a palavra de Deus, esse livro que rege a vida desses homens que eu acabei de citar aqui para vocês. Tá? Então, essa é a palavra de Deus. Finalizando nessa nossa quinta aula, sobre o tópico 2, nos diz: libertar e curar. Acompanhe conosco aqui esse escrito aqui. Deus deu aos homens o dia para trabalhar e a noite para descanso. A tarde é o momento quando se deixa de lado o trabalho e começa o repouso. Mas para Cristo, a nem sempre era assim. Às vezes, quando Cristo ia dormir, aparecia um necessitado. E estava Cristo lá pronto para atender. E você? Às vezes, chega do trabalho cansado e chega à sua porta, chega aos seus ouvidos, toca o telefone e uma pessoa gritando por socorro, cansado do trabalho. O que nós faríamos? Você que é discípulo de Cristo, você que é o construtor da torre, você que é um salto de pé, o que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude? Eu confesso para você que eu ajudaria sim. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu gosto mais de ajudar do que ser ajudado. Graças a Deus, Deus me deu isso e não quero perder isso. Tá, mas? Aqui Isaías capítulo 53, texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Livro de Isaías capítulo 53, versículo 4. Nós lemos o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tanto no lado material como espiritual, Cristo cumpriu isso aqui. Então, pessoas às vezes necessitadas, em qualquer hora, Ele estava disposto. O meu pastor Sebastião, ele fala que o celular dele fica ligado, os celulares dele ficam ligados 24 horas. A hora que bateu um fio para ele, ele prontamente se disponibilizará, para atender. Isso, eu vou falar por ele aqui, não é só os domésticos da fé, não. Qualquer pessoa que precisa de ajuda, ele se põe disposto, né? Eu acho isso muito bonito da parte dele. Ele realmente gosta de ajudar. Aliás, a nossa igreja, o Ministério Refúgio, ali nós também pregamos o Evangelho voluntário, tá? O Evangelho a qual nós levamos e procuramos, né, seguir as páginas refugentes da Bíblia, que ela nos orienta, né? Apesar de sermos limitados, de sermos falhos, mas nós precisamos agir assim, porque Deus traz pessoas diante de nós, de cada situação, que às vezes fica até de queixo caído, mas está ali. Aqui no Brasil somos mais de 45 milhões de evangélicos, e está aquela pessoa diante de você, precisando de ajuda. E aí? No meio de tanto crente, no meio de tanto servo de Deus, a pessoa está ali diante de você, e você deve estar pronto para ajudar, porque você é salvo. Além do capítulo 8 de Mateus, versículo 17, acompanhe conosco aí. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Nós vamos ler o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está dentro do contexto da cura da sogra de Pedro. Tá, amados? Você pode ver os versículos 14, 15 e 16, que você vai ver ali a narrativa da sogra de Pedro,
precisando de ajuda, como era de costume daquele povo lá daquela região, um povo muito carente, tá? Por incrível que pareça, estamos aqui em Mateus, mas Lucas mostra muito mais claro pessoas necessitadas, pessoas de classe baixa, pessoas desclassificadas sendo alcançadas por Cristo. Tá? Vamos aqui terminar a nossa aula ali na conclusão, onde nos diz assim: aprendemos nessa lição sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão. Jesus ensinou aos seus discípulos, mas não os ensinou de qualquer forma, nem tampouco lhe deu qualquer coisa como conteúdo. Ele lhes ensinou a palavra de Deus, mas até mesmo o ensino da palavra de Deus, para ter eficácia, precisa ser acompanhada pelo exemplo. Vale-se de recurso didático eficiente, firmar-se em valores e possuir um objetivo claro e definido. Tudo isso encontramos com a abundância nos ensinos de Jesus. Ao seguir seus ensinos, temos a garantia de que o hiato existente entre o professor e o aluno, entre o educador e o educando, desaparecerão. Dessa forma, teremos um ensino eficiente. Que Deus possa continuar te abençoando. Vamos ficar por aqui e nos despedimos da paz do Senhor e aguardamos vocês na aula de número 6, mulheres que ajudaram Jesus. Fique na paz e até a próxima, em nome do nosso Mestre.